Hoje nós vamos falar sobre pseudotumor cerebral, parte 2. Então, se vocês estão chegando aqui agora, deixa o seu like, compartilha com os amigos que possam se beneficiar desse conteúdo. E hoje a gente vai para um conteúdo um pouquinho mais técnico. Então, vamos lá. A gente falou no vídeo anterior, para quem não viu, vou deixar aqui no card. Se você não quiser assistir agora, quiser assistir depois, eu vou deixar na tela final também o episódio anterior, da parte 1 do pseudotumor cerebral, mas hoje a gente vai em conteúdo mais técnico. Quando suspeitar dessa doença? Então, como eu falei, é uma doença que acontece principalmente em mulheres, quase 90% de prevalência aí nas mulheres, normalmente mulheres em idade fértil, então mulheres ali entre 20 e 45, 50 anos, e normalmente mulheres que estão com sobrepeso ou que são portadoras de obesidade. Por isso que eu falo do fator provavelmente hormonal. Além disso, nós vamos ter algumas doenças que podem levar a uma maior predisposição a pseudotumor cerebral. E de novo, quando fazer o diagnóstico? Então, primeira coisa, mulheres que têm dor de cabeça constante, tá? Normalmente em peso, normalmente uma dor de cabeça que piora quando a mulher fica deitada. Lembrar que a dor de cabeça da hipertensão intracraniana ela vai tender a piorar quando o paciente ficar deitado. Por quê? Porque na hora que a gente fica deitado, você tem uma diminuição do retorno venoso e por isso aumenta a pressão intracraniana nos pacientes que já têm esse histórico de pressão intracraniana aumentada. Quando o paciente fica de pé, a drenagem melhora e essa pressão baixa. Então, isso é um fator de alerta. Normalmente, numa investigação de um quadro de cefaleia, idealmente, a gente vai fazer uma avaliação do fundo de olho. A gente vai fazer um fundo de olho, qualquer médico deve fazer o fundo de olho. Todos os médicos, estudantes de medicina que estiverem ouvindo, se vocês não souberem fazer fundo de olho, aprendam, vale muito a pena. É um baita diferencial, um exame simples que dá para ser feito no consultório. Fazendo fundo de olho, se essa paciente tiver papiledema, ou seja, ela tiver o disco óptico com edema, a gente vai entender que essa paciente tem uma hipertensão intracraniana. Idealmente, pacientes com hipertensão intracraniana precisam ser investigados inicialmente em ambiente hospitalar. Por quê? Porque corre o risco de ser algo mais grave, inclusive um tumor cerebral. A partir do momento que a gente faz um primeiro exame de imagem, né, todo paciente com papiledema, dor de cabeça e papiledema, ou mesmo papiledema sem dor de cabeça, precisa ser investigado com o exame de imagem da cabeça, que normalmente o exame inicial é uma tomografia de crânio. Fazemos a tomografia de crânio, esse paciente não tem uma lesão intracraniana identificável. A gente vai pensar na hipótese de pseudotumor cerebral e vai procurar algumas características que são mais fáceis de serem vistas muitas vezes numa ressonância do que numa tomografia, mas é possível que a gente consiga ver na tomografia. Alguns sinais que podem aparecer, tanto na ressonância quanto na tomografia, como eu falei, mais importante muitas vezes na ressonância. Achatamento do disco óptico, então a gente vê que o disco óptico está mais achatado, isso é sinal de hipertensão intracraniana. Tortuosidade e ou aumento da espessura do nervo óptico. Cela vazia, ou seja, onde deveria estar a hipófise, na cela turca, está com uma cela vazia. E estenose de seio, que daí a gente vai precisar de um exame que faça uma avaliação do sistema venoso. Então vamos lá, como que a gente vai fazer essa investigação? Paciente com dor de cabeça, depois da dor de cabeça, esse paciente fez um fundo de olho e veio o papiledema. Fez um primeiro exame de imagem, que normalmente é uma tomografia, não tem nenhuma lesão identificável, por vezes pode ter alguns sinais de hipertensão intracraniana, mas de novo sem lesão identificável. Qual é o próximo passo? O próximo passo, antes até de fazer uma ressonância e um estudo venoso, é fazer uma punção licórica. Eu já sei que esse paciente não tem uma lesão intracraniana, então eu estou autorizado a fazer uma punção licórica. A punção licórica deve ser feita com o paciente deitado. Outro procedimento que é muito importante que os médicos, de maneira geral, conheçam, muitas vezes, dependendo de onde você estiver, você não vai ter um neurologista ou um neurocirurgião para fazer esse procedimento. Faz o procedimento da punção licórica com o paciente deitado. O paciente tem que estar calmo e tranquilo para não ter elevação de pressão intracraniana por outra causa. Fazendo essa punção, a gente vai ter que fazer a manometria. Tem que ter um manômetro, que pode ser digital, pode ser analógico, para fazer a mensuração da pressão licórica. Se você não tiver no seu serviço,
encaminhe para um serviço que possa fazer a manometria, porque essa manometria inicial é muito importante. A pressão intracraniana aceitável normalmente é por até 18, mas para a gente caracterizar um quadro de pseudotumor cerebral, normalmente a gente só vai chamar de pseudotumor cerebral pressões glicôricas acima de 25. Então entender que não é que acima de 18, entre 18 e 25, essa pressão é normal, mas ela é aceitável e a gente não fecha o diagnóstico de pseudotumor cerebral. Uma pressão glicórica acima de 25, de novo, paciente deitado e calmo, a gente vai criar a hipótese de pseudotumor cerebral e praticamente fecha o nosso diagnóstico, considerando que é um paciente que já tem papiledema, não tem lesão identificável na tomografia e está com uma pressão glicórica aumentada. Qual é o nosso próximo passo? É investigar se esse paciente tem algum distúrbio que a gente consiga pensar em uma hipertensão intracraniana secundária, como eu falei no primeiro vídeo. Se vocês não viram, volta lá no primeiro vídeo. E a gente vai fazer principalmente a investigação hormonal. Então, pedir os exames hormonais, T4 livre, TSH, muitas vezes avaliar a função renal, as principais hipóteses diagnósticas que levam à hipertensão intracraniana secundária, sem uma lesão identificável. E depois de fazer essa investigação, na verdade concomitante a essa investigação, a gente vai fazer uma ressonância para avaliar outros critérios de hipertensão intracraniana na ressonância, associado a um estudo venoso, que normalmente a gente opta por fazer o estudo de angiorressonância venosa, tá? Uma venografia por ressonância, que é o exame mais fácil, mais rápido de ser feito e menos invasivo. Nessa angiorressonância, a gente também está pensando em avaliar um pseudotumor secundário. Por quê? Porque muitas vezes essa paciente vai ter uma trombose de seio venoso e esse é um pseudotumor secundário à trombose de seio venoso. Então, essas são as formas da gente avaliar esse paciente. De novo, normalmente esse diagnóstico vai ser feito pelo neurologista ou pelo neurocirurgião. Normalmente esse paciente precisa de uma equipe multidisciplinar que envolva o neurocirurgião, o neurologista, por vezes o oftalmologista, o endocrinologista, mas é importante, principalmente para os jovens médicos que estejam ouvindo, que a gente lembre que essa doença existe. Se você não lembrar que essa doença existe, você vai provavelmente deixar pacientes passarem sem esse diagnóstico e vão ter a vida deles prejudicada por uma dificuldade de fazer o diagnóstico. O que a gente tem de opção terapêutica? De novo, aqui obviamente isso não substitui uma consulta médica, mas para os médicos que estiverem ouvindo e entenderem mais ou menos o que nós fazemos no dia a dia, a partir do momento que esse paciente tem o diagnóstico fechado de um pseudotumor cerebral, nós vamos querer determinar se ele é primário ou secundário. Achamos uma causa secundária? Vamos buscar tratar a causa secundária. Doença hematológica, reumatológica, endocrinológica, vamos chamar o especialista, vamos acompanhar junto com o especialista para a otimização da doença primária e assim tratamento do pseudotumor cerebral. Pode ser que essa pressão não se regule, não melhore só com essa intervenção, mas é a nossa primeira opção. No paciente que tem uma hipertensão intracraniana idiopática, ou seja, um pseudotumor primário, ou naqueles pacientes que têm um pseudotumor secundário, mas que você não teve um controle efetivo da pressão intracraniana ou não teve um controle suficiente da pressão intracraniana só com o tratamento da doença primária, a gente vai lançar mão de outros recursos, em especial nos pacientes que têm sobrepeso ou portadores de obesidade. Nós vamos acompanhar junto com o endocrinologista, nutricionista, para proceder à perda de peso, porém, alguns pacientes não respondem com redução da pressão intracraniana mesmo com perda de peso. Nesses pacientes, a gente vai introduzir algumas medicações no intuito de reduzir a pressão intracraniana e, eventualmente, se nada disso resolver, nem a perda de peso, nem o tratamento das doenças secundárias, na causa base, no caso dos pseudotumores secundários, e nem a perda de peso resolver, ou se for um paciente eutrófico que a perda de peso não vai ser efetiva e a medicação não está resolvendo, a gente pode optar pelo tratamento cirúrgico. A gente tem basicamente 3 tratamentos cirúrgicos recomendados. Um deles é a fenestração do nervo óptico, então a gente abre o canal por onde passa o nervo óptico, normalmente é o oftalmologista que faz esse procedimento, principalmente nos pacientes que
tem uma perda visual importante associada a essa pressão intracraniana aumentada. E do ponto de vista neurocirúrgico, a gente pode fazer uma derivação ventrículo-peritoneal, a famosa DVP, ou uma derivação lombo-peritoneal, que é que a gente chama de DLP, que também é um bypass, ou seja, na verdade a gente vai criar um fluxo paralelo de líquor para diminuir a quantidade de líquor e com isso reduzir a pressão intracraniana. É importante que mesmo nos casos em que não seja cirúrgico de cara, esse paciente seja avaliado pelo neurocirurgião, para que o neurocirurgião conheça o caso, se intere do caso e passe a acompanhar esse paciente, porque normalmente a indicação da DVP ela vai vir do neurocirurgião, ou da DLP vai vir do neurocirurgião. Então é importante que desde o começo do caso a gente esteja inserido dentro dele, para que a gente possa fazer o acompanhamento melhor desse paciente. Para quem ficou até aqui, deixa nos comentários se você já conhecia essa doença, se você já pegou algum paciente com esse perfil e encaminhe para os amigos que possam se beneficiar desse conteúdo.